Não conversamos ainda, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma Ok, vez. muito obrigada. E a palavra é tua, Tânia, tá? Então, tá bom. Queridos amigos e amigas, mais uma vez é uma alegria imensa estarmos juntos nesse espaço virtual. E hoje para visitarmos um tema muito básico, porque estamos iniciando, vocês estão iniciando na programação o Livro dos Espíritos novamente, e hoje nós vamos ver as questões 1 a 16 do Livro dos Espíritos, que trata sobre Deus, que é esse princípio o mais básico, o mais fundamental que nós temos no corpo doutrinário do Espiritismo. Então, é uma alegria começar o Livro dos Espíritos com todos que estão aqui e com aqueles que nos assistirão posteriormente, para nós nos debruçarmos não só na visão espírita de Deus, mas principalmente mais para o finalzinho, o que muda na minha vida, na vida de vocês, na vida de qualquer um, quando a gente admite a ideia de um Deus, quando a gente acredita nesse ser superior? Muda alguma coisa? O que esperar quando nós acreditamos em Deus? Então, nós vamos fazer um percurso, começando do Livro dos Espíritos, fazendo uma ligeira introdução sobre as diferentes visões de Deus que existem, sempre existiram, claro, na evolução da humanidade, desde os primórdios, os espíritos encarnados se debruçaram, observando a natureza, observando o universo e se colocando uma série de perguntas: quem criou tudo que existe? Qual a origem de tudo? Como é esse ser? Que relação que nós temos esse ser? Essas perguntas, elas existem desde que o homem é homem, que aprendeu a pensar e a olhar para fora de si mesmo e se colocar essas dúvidas, esses questionamentos. Então, desses questionamentos, várias teorias, várias hipóteses, várias ideias diferentes desse ser superior foram surgindo e coexistem até hoje. Então, nós vamos ver uma ligeira introdução sobre essas visões. É muito importante ressaltar que a gente não deve fazer uma hierarquia em termos de uma é melhor que a outra, porque sabemos também que no nosso processo evolutivo é mais uma questão de fazer sentido para cada um essa ideia e o que nós fazemos dela na nossa vida em termos práticos. Vamos ver, então, a contribuição da doutrina espírita, a nossa visão em especial desse ser, para nós entrarmos numa terceira parte, que seria uma reflexão aprofundada e algumas incoerências que a gente pode encontrar dentro da visão espírita de Deus, e, finalmente, o que eu gosto de brincar, que é o e agora José e agora Maria. O que isso diz a cada um de nós? Então, vamos primeiro a essa questão das ideias diferentes de Deus, que eu resumi em 3 quadros, e antes eu cito um trechinho de uma entrevista que foi feita com Einstein, uma pergunta, na verdade, que um jornalista fez a ele, e esse jornalista diz assim: professor, o senhor acredita em Deus? Einstein, então, vira para ele e responde: primeiro me diga o que você entende por Deus, e eu te direi se eu acredito ou não. Então, é mais ou menos por aí que a gente pode começar olhando para essa diversidade e entendendo que a nossa ideia é apenas uma ideia que existe em relação à divindade. Então, nós temos 3 principais visões religiosas quando a gente pensa numa ideia do divino, desse grande outro, desse ser. Considerando que o universo, fazendo uma analogia, uma imagem, que o universo seja uma pintura, nós temos, em primeiro lugar, as religiões que são teístas, que acreditam num Deus, mas numa ideia de um Deus que tem vontade e que criou algo como fruto dessa vontade. Então, é um ser supremo, consciente, inteligente e que possui, então, uma vontade, partindo dessa vontade, deu origem a tudo que existe. Então, Deus fez tudo numa ideia desse Deus, consciente, inteligente e que criou como fruto de um querer, né? Então, ele quis esse projeto de universo, estabeleceu as suas leis. E nós temos, então, 3 religiões que são teístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que nós sabemos, inclusive, que há uma relação histórica entre elas, que não nos cabe aqui aprofundar, mas elas estão relacionadas. Então, nessa ideia do teísmo, de Deus fez tudo, Deus fez essa pintura, utilizando essa imagem, esse simbolismo. Então, Deus criou tudo que existe.
Nós temos, então, uma outra visão, que é conhecida como a visão panteísta, que Deus é a pintura. Então, tudo que existe no universo, nós incluindo aí nesse existir, tudo isso, esse conjunto de todas as coisas é que é Deus. Então, Deus aqui, percebam, não é considerado como um ser consciente e que delibera, e que tem vontade de deliberar a coisa. Ele simplesmente é tudo. Então, ele é a pintura, ele se confunde com essa pintura. Temos, então, duas principais religiões que são panteístas, nesse sentido de Deus é tudo, que seria o Zen budismo e o hinduísmo. Há dois físicos muito conhecidos, o Amit Goswami, que escreveu A Física da Alma, e Donna Zohar, também física, que escreveu vários livros falando sobre inteligência espiritual. Eles são muito conhecidos. O Goswami, há uns anos atrás, veio abrir um encontro das AMEs do Brasil, que são as associações de médicos espíritas, e ele teve uma fala de abertura nesse encontro das AMEs Brasil. E poucas pessoas sabem que ele é budista, e os budistas, eles não acreditam, eles não têm a mesma ideia de Deus que a gente. Então, foi muito interessante assistir uma pessoa panteísta falando numa tribuna de um grupo que é teísta. Claro que aqueles que não se aprofundaram na época ou que desconhecem isso até hoje não perceberam muita coisa de diferente na fala dele, mas o fato é que, principalmente os físicos hoje que fazem inferências filosóficas sobre a física quântica, eles têm, então, essa visão panteísta de Deus, que é muito diferente da nossa visão, que é uma visão teísta. E nós temos, finalmente, os nossos irmãos que não creem em Deus, que são os ateus, e a gente vai ter, então, a visão ateísta ou do ateísmo. Para essas pessoas, simplesmente não há Deus. E nessa simbologia da pintura, a pintura sempre esteve, e não há necessidade para essas pessoas para compreender a existência do universo, ou para compreender a existência dessa pintura, para eles não há necessidade de uma ideia de Deus como sendo o criador de tudo. E essa questão, então, permanece, no caso do ateísmo, não em aberto, porque o ateísmo se caracteriza por não acreditar que existe Deus, diferente do agnosticismo, que eu não coloquei aqui, porque não é propriamente uma visão de que se Deus existe ou não existe. O agnóstico, ele simplesmente dá o benefício da dúvida. Uma pessoa agnóstica é aquela que diz assim, não há provas, não há como provar, e isso também é sabido de todos nós. Ninguém pode afirmar, eu sei que Deus existe. A gente pode dizer, eu creio, da mesma forma que a gente não pode afirmar, eu sei que Deus não existe. A gente crê que Deus não existe. Então, tanto a negação quanto a afirmação é uma questão de crença, é uma questão de fé. O agnóstico, qual é a posição do agnóstico? Ele fica um pouquinho ali em cima do muro. O agnóstico é aquele que diz, a gente não tem como provar, eu dou o benefício da dúvida, mas não consideram também, o agnóstico, ele não considera a crença num Deus particular, algo que seja tão importante assim. Então, nós temos essas três principais visões religiosas em relação à ideia de um Deus, e todas hoje devem ser respeitadas, todas hoje devem ser vistas, como a gente sabe pela própria doutrina, e isso é outro princípio básico, que nós vamos evoluindo, então a gente vai se colocando questões, a gente vai refletindo, a gente vai estudando, e essa questão de crer ou não crer em Deus tem muito a ver não só com a nossa formação, uma certa medida. Eu acredito que crianças que são expostas a um ateísmo desde muito pequenas, elas vão guardar por muito tempo uma tendência de não crerem, de crerem que não há Deus, da mesma forma como aquelas que são expostas a uma visão panteísta ou teísta, elas crescerão também com uma tendência a manter essa mesma visão, e tudo bem. O importante, a gente vai ver no final, é como nós nos situamos em relação a ter ou não ter essa ideia. Então, vamos à questão da nossa visão espírita de Deus. O que os espíritos disseram a Kardec, quando Kardec selecionou os textos em termos de pergunta e resposta, o que os espíritos disseram? E aí a gente tem
A questão número 1, que é a que traz o conceito de Deus, quando Kardec faz a pergunta interessantíssima, o que é Deus e não quem é Deus, ele escolhe, dentre várias possibilidades certamente que ele tinha, essa resposta, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, vejam que aqui não há uma visão antropomórfica, nem pessoalizada ou personalizada de Deus. Ao contrário do que, ao longo da história da humanidade, a gente vê, desde a época dos gregos, os deuses ali com uma série de emoções e de imperfeições humanas, ou até nos dias de hoje, Deus como sendo pai, que é uma visão antropomórfica, ou Deus como sendo senhor dos exércitos. Aqui a gente não vê isso. A gente tem um conceito belíssimo, muito profundo e abstrato da ideia de Deus. Então, a pergunta, o que é Deus? Kardec escolheu essa resposta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A seguir, Kardec vai trazer alguns argumentos que ele chama de provas da existência de Deus, que, na verdade, não são provas exatamente. Kardec segue uma linha de raciocínio, partindo também desses textos que ele recebeu, tratando do assunto, e ele faz uma escolha de uma argumentação do ponto de vista filosófico, que, na opinião dele, que era pedagogo, que também era um cientista em sua época, que, na opinião dele, consistiam provas da existência de Deus. Mas se hoje nós formos pegar o conceito de prova, que é uma palavra dentro de um contexto científico, que existe uma definição dentro do contexto científico, a prova é irrefutável. Ou, quando muito, ela vai ser modificada por uma outra prova, numa outra experiência em relação a qualquer hipótese ou qualquer objeto de estudo. Nesse sentido, a gente não pode dizer que essa argumentação de Kardec sejam exatamente provas, e sim uma argumentação partindo da qual ele pretende filosoficamente chegar ou ajudar-nos à conclusão, com o ensinamento dos espíritos, que Deus existe. Então, na questão 4, ele coloca o axioma, que a gente aplica a tudo o que a gente crê, que não há efeito sem causa. E aí o Kardec pergunta, né, qual seria a principal prova da existência de Deus, e a resposta é essa, né? Não há efeito sem causa. Mas percebam que, quando a gente, então, se pergunta quem criou Deus, a resposta que está contida no Livro dos Espíritos é que Deus não foi criado. Então, ele é causa necessária, mas ele mesmo não foi criado por ninguém, senão não seria Deus. Esse que o criou é que seria Deus, e assim sucessivamente. Para que a gente não enverede nesse caminho sem fim, Kardec, através dos espíritos, vai dizer que tudo que existe foi criado por Deus, mas que Deus não foi criado por ninguém, porque ele é Deus. Então, ele é a causa necessária. Percebam aqui que, para qualquer pessoa dentro da ciência, isso vai ser questionado como sendo uma espécie de forçação de barra a favor da crença de Deus. Porque, se é um axioma, a gente tem que aplicar tudo, inclusive a ideia de Deus. E não é o que é feito aqui na questão 4. Quando a gente pensa que tudo que existe tem uma causa, mas que Deus não tem uma causa, é porque nós acreditamos na ideia de Deus, e isso faz sentido para a gente. Qual é o meu ponto aqui? É mostrar para todos nós que aqui estamos e que nos assistirão posteriormente, que isso faz sentido para nós, porque nós admitimos a ideia desse Deus criador, mas não faz sentido para outras pessoas, principalmente para aquelas que têm uma formação mais científica. Na questão 5, ainda discutindo as provas da existência de Deus, outro argumento que é levantado por Kardec seria um sentimento instintivo que todos os homens trazem da existência de Deus. Então, a existência de Deus e a ideia também de uma transcendência é praticamente universal. Todas as culturas, em todos os tempos, atualmente no mundo, a maioria das culturas acredita nessa ideia, seja em que modalidade, seja na modalidade panteísta ou na modalidade teísta. Então, como a maioria praticamente universal dos homens acredita, Kardec considera que isso seria também um argumento ou uma prova a favor da existência de Deus. Ainda dentro dessa questão 5, seguindo a ela na questão seguinte, na questão 6,
Kardec pergunta, mas esse sentimento instintivo não poderia ser fruto da educação? Quer dizer, as pessoas que acreditam e que têm isso como sendo natural, é, um sentimento íntimo, uma razão interior, subjetiva, isso não poderia ser fruto da educação? E os espíritos dizem, se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento de Deus? E aqui é muito importante, eu coloquei até um alerta de contextualização, que a gente sabe que na época de Kardec, ali no século, segunda metade do século XIX, existia uma visão dos povos originários, assim como existia uma visão da etnia negra, como sendo povos inferiores. Isso era uma ideia que existia à época que não existe mais. Então, os espíritos respondem dessa maneira, como se os selvagens não tivessem uma ideia de Deus apropriada, nem que coerente com o grupo, com a cultura deles. Quer dizer, seriam como uma justificativa de que os selvagens, não tendo nenhum tipo de educação religiosa, neles isso seria mais uma prova, porque não seria fruto da educação. Então, o que a gente está tentando fazer aqui? Mostrar que esse comentário já não faz mais sentido, porque os povos originários, eles têm uma cosmogonia, eles têm uma criação dos seus mitos, do seu entendimento do qual seria a origem de tudo, uma ideia do que seria esse grande outro, que eles passam, sim, pela educação, pela oralidade, pela tradição, assim como nós fazemos na nossa cultura, na nossa civilização ocidental desde sempre. E isso não faz com que essa ideia que eles têm de Deus seja menor do que a nossa ideia de Deus, tá? Então é muito importante a gente contextualizar, senão fica parecendo aqui um preconceito, e com certeza não é isso o que Kardec nem os espíritos pretenderam na época. Seguindo ainda nessa linha das provas da existência de Deus, na questão 7 e na questão 8, duas outras ideias são colocadas por Kardec. Primeiro, que a causa primária da formação das coisas se não estaria na propriedade íntima da matéria, que é aquela visão do ateu que a pintura sempre esteve e que então está no próprio universo, nas próprias propriedades do universo, a criação de si mesmo. Isso está na questão 7. E se essa formação primária não seria uma obra do acaso? Está na questão 8. A resposta que os espíritos dão aqui é que ambas as colocações não seriam racionais. Então, como é que pode algo criar a si mesmo? Como pode o acaso criar um universo tão perfeito, tão harmônico, uma natureza tão diversa, como a gente que conhece pouco ainda do universo, como a gente vê? E é aquela ideia, se não me engano, que é de Descartes, do relojoeiro do relógio. Quando alguém chega numa praia e encontra um relógio, ninguém vai pegar aquele relógio e dizer assim, esse relógio fez-se a si mesmo. Esse relógio, o segredo da constituição desse relógio está nas próprias peças e na engrenagem dele. Claro que a gente vai imaginar que aquele relógio foi feito por alguém que sabe fazer aquele objeto, por um relojoeiro. Então, para Kardec, essas duas ideias, também numa visão dos espíritos superiores, não teriam nenhum sentido, não seriam ideias racionais, porque elas não explicariam de uma forma clara a origem de tudo que existe e essa perfeição que a gente vê absolutamente, principalmente nessa questão do universo. Eu não sou muito boa com números, né, porque eu sou da área de humanas, mas eu estava lendo um tempo desse atrás que uma variação de milímetros nessa questão da gravitação universal, da forma como os planetas e as constelações giram, uma diferencinha de uma coisa de nada inviabilizaria tudo que a gente conhece, porque haveria explosões, haveria entrechoque desses planetas, dessas galáxias. Então, quando a gente olha para essa perfeição, para essa harmonia, parece estranho para a gente imaginar que ninguém criou, que isso foi uma coisa simplesmente do acaso, ou que criou a si mesma. Então, prosseguindo nessa questão das provas, né, é colocada a seguinte questão: em que na causa primária se revela uma inteligência superior a todas as inteligências? Pela obra se conhece o autor. O orgulho é que gera a incredulidade.
o homem orgulhoso nada admite acima de si. Então, essa foi a resposta dada pelos espíritos, quando Kardec faz essa pergunta, né, de que maneira que essa inteligência superior se revela acima de todas as inteligências. E é como a gente estava aqui comentando, a gente vê essa obra tão bonita, tão perfeita, e a gente imagina um ser perfeito, um ser muito superior a nós, que a gente chama de grande outro, de Deus, qualquer nome que a gente dê, que criou isso tudo que está acima, muito acima de qualquer inteligência que a gente conheça até hoje na história da humanidade. Esse comentário também eu gostaria de fazer uma observação, que a época de Kardec empreendeu uma luta contra o materialismo. A gente sabe disso por várias obras, por vários textos dele. Ele considerava que o materialismo ele acabava por fazer um aumento do orgulho, do egoísmo, e criava uma série de dificuldades, como ainda cria certamente, né? São os nossos dois grandes entraves evolutivos. Então, Kardec tinha um intuito pessoal de esclarecer as pessoas com relação ao materialismo, que havia algo além do que simplesmente a matéria. Mas percebam aqui que esse comentário, que o orgulho gera incredulidade, que o homem orgulhoso nada admite acima de si, isso não se aplica a todos os ateus, por exemplo. A gente tem pessoas que não creem em Deus e que, no entanto, não são orgulhosas nesse sentido de se admitirem acima, tanto de uma ideia de Deus quanto das outras pessoas. A gente vê, inclusive, figuras históricas, figuras famosas que não acreditam em Deus, que admitem o seu ateísmo, no entanto, são pessoas profundamente humanas, solidárias, empáticas. Então, há que se também fazer aqui, nesse comentário dos espíritos, relativizar um pouquinho isso daqui, porque nem todo ateu é um homem desse orgulhoso, que se coloca acima do que quer que seja. Ainda continuando sobre essa visão espírita de Deus, nós vamos entrar nas questões seguintes sobre os atributos da divindade. Primeiro, lembrando que nós não temos condição de compreender a natureza íntima de Deus. Não nos é dado alcançar plenamente isso. Então, Deus é algo tão distante da gente, nós ainda não conseguimos esclarecer nem as questões relativas ao universo, tanto na sua dimensão macro como na dimensão micro da matéria, né, daquilo que nos cerca. Há tantas questões ainda que a ciência se coloca. Como nós seríamos capazes de compreender a um Criador, um ser que é responsável por essa obra tão perfeita. Então, nós não temos, isso é dito na questão 10, nós não temos ainda a condição evolutiva de compreender essa natureza íntima de Deus. Mas, na questão 13, é colocado que nós podemos compreender algumas das perfeições. Então, esses atributos de Deus, que são colocados pelo Espiritismo, eles são atributos na sua perfeição máxima, em que a gente não pode considerar nada a ser ainda alcançado. E quais seriam esses atributos? Deus é eterno, no sentido de que ele não foi criado, ele existiu desde sempre. E só essa ideia, se a gente parar para pensar, já dá para começar a sair fumacinha da cabeça da gente, quer dizer, como é que pode algo não ser criado? Para mim, isso é uma ideia que me assombra ainda, se eu parar para pensar, mas o fato é que Deus é eterno, então ele não teve início, assim como ele não terá fim. É infinito no sentido em que ele não está localizado, e aí vejam, nessas diferentes ideias de Deus, como é que algumas ideias complicam um pouco o entendimento desse Criador. Essa visão antropomórfica do Deus como sendo uma pessoa de barba, alguém que é muito localizado até em termos corporais, ou dos nossos irmãos que acreditam na Trindade, que Jesus é Deus, né? Jesus teria sido Deus junto com outros dois aspectos. Então, isso tudo dificulta um pouquinho a compreensão ou a ideia, né? A compreensão de uma ideia de Deus. Mas o fato é que é colocado aqui como atributo que Deus ele não é localizado, ele não é uma pessoa, ele é infinito. E esse infinito também é complexo, é tão complexo quanto imaginar que ele é eterno. Deus é imutável, porque se ele mudasse, tudo mudaria com ele, e aí não haveria a estabilidade que existe no universo. Então, outro atributo. É único, apesar de existirem ainda grupos e civilizações que possivelmente acreditam em vários deuses, mas dentro da nossa
desse elenco dentro da doutrina espírita dos atributos, Deus é único. Se não fosse, haveria aí talvez uma divergência entre projetos para o universo, entre ideias do que seria o melhor, haveria desentendimentos, possivelmente uma série de questões. Então, não dá para se trabalhar numa ideia de vários deuses, em se considerando também essa perfeição e essa harmonia que existem no universo. Seria onipotente, então ele tem poder sobre tudo, né, que existe, sobre todos nós, sobre toda a sua criação, e soberanamente justo e bom. E esses atributos estão na questão 13. Eu gosto de falar, quando as pessoas questionam, e a ideia de Deus, o conceito de Deus é um conceito que para os ateus passa, além da questão de nós não podermos provar a existência de Deus, aceitar a existência desse Deus soberanamente justo e bom e onipotente, para os ateus é difícil em função da existência do mal, por exemplo. Então, se ele é soberanamente justo e bom, se ele é onipotente, por que existe o mal? O mal que a gente sofre, o mal que se faz? De onde vem esse mal? E eu gosto de brincar que dentro do espiritismo, por exemplo, é um pacote. Vejam se vocês não concordam comigo. Sem a ideia da reencarnação, se a gente admitir a unicidade da existência, fica complicado a gente imaginar um Deus soberanamente justo e bom, face a esse mal que nos acontece e que está historicamente aí registrado. Como explicar isso com uma existência única? Então, nós temos que admitir não só a existência de Deus, a existência do Espírito, mas também uma evolução espiritual através da reencarnação e da lei de causa e efeito que regula tudo isso, esse processo evolutivo nas diferentes existências. Então, eu brinco que é um pacote, para entender, não tem como separar, né? Para nós entendermos essa visão, esse atributo do soberanamente justo e bom, é necessário que a gente acredite também na evolução espiritual e na questão da reencarnação. Por isso, não percam as próximas palestras e estudos que vão tratar desses outros princípios básicos. Na questão 14 e 15, Kardec vai trazer justamente a ideia panteísta. Se Deus seria resultante de todas as forças e inteligências do universo, e se todos os corpos da natureza, seres e globos em conjunto, seriam Deus. Então, nessas duas questões, Kardec se debruça, porque já era uma ideia existente naquela época, sobre essa noção de que Deus é a pintura. Então, ele é o universo, ele é o conjunto de tudo que existe. E, resumindo a argumentação dos espíritos nas duas questões, e Kardec, quando pergunta a eles o que se pode se opor a esse raciocínio, os espíritos dizem a razão, refletir maduramente. Mais uma vez aqui para nós, já que a gente está falando em reflexão, para nós pensarmos um pouco sobre isso. Quando os espíritos respondem à razão, o Goswami, o Amit Goswami, que é um físico, e a Dona Zohar, que é uma física, eles refletem na cabeça deles com esse amadurecimento e utilizando a razão para concluir que Deus é tudo que existe. Então, aqui também a gente observa que a razão por si, ela muitas vezes, como não há provas, ela nos faz pender para um lado ou para outro, e ambos os caminhos são passíveis de argumentação, de uma argumentação racional. Então, o que a gente tem que fazer? Escolher um caminho, aquele que fizer sentido maior para nós. E isso independe, então, é esse ponto que eu quero ressaltar, isso independe, vai além, aliás, do que simplesmente refletir ou utilizar a razão. Ambos os caminhos são racionais, ambos os caminhos, tanto panteísta para quem é panteísta, quanto teísta para quem é teísta, podem ser argumentados racionalmente e de uma forma amadurecida por aqueles que acreditam. Bem, vimos aqui, eu fiz um resuminho, claro, para não ficar cansativo, sempre recomendando que aqueles, principalmente, que nunca leram essas questões iniciais, que o façam, para se apropriarem de todas as ideias que eu coloquei aqui, enxuguei bastante, só para a gente fazer uma visão geral, de como que a doutrina espírita vê Deus, né? Como é que a gente entende. E aqui algumas coisas para compartilhar com vocês das minhas reflexões em cima do que eu estudei, do que eu revi, para trazer para nós nesse encontro de hoje. A primeira seria o que eu chamei aqui de contradições. E o que seriam essas contradições na visão espírita de Deus, contida na obra da codificação, principalmente?
que a gente tem esse conceito amplo e abstrato da questão número 1, o que é Deus? Né? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ao mesmo tempo que em outros trechos de outras obras da codificação, nós temos uma visão antropomórfica de Deus, como, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, item 12, que é um trechinho que diz assim: sem prejuízo das aflições reais, com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram. Então, essa expressão aqui, Deus castiga, Deus pune, Deus quer, que a gente volta e meia encontra, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, elas se opõem àquela visão. Vocês vão concordar comigo, eu acredito, né? Quem tiver alguma coisa a acrescentar, vocês podem pedir alguém meu e-mail, né? E me mandar dúvidas ou contribuições que vocês tenham, mas eu, pelo menos, percebo assim, quer dizer, há contradições entre essa questão número 1 e alguns trechinhos em que essa visão mais pessoalizada de Deus e antropomórfica é colocada. Mas vejam, nós temos que entender, mais uma vez, a contextualização, né? Fazer uma contextualização. Muitos desses espíritos que Kardec colocou as mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo eram espíritos que tiveram uma formação católica em vida, assim como Kardec também teve uma formação católica. É muito natural, portanto, que em alguns textos essa visão antropomórfica escape. Mas isso não quer dizer que ela seja a correta. Ninguém aqui, eu imagino, vai acreditar que Deus castiga ele com um ser pessoal, com um ser imbuído de sentimentos, já você fez uma coisa errada, então eu vou te castigar. Então não passa muito bem por aí, passa mais por essa visão ampla e abstrata que existe na questão número 1. E que há múltiplas visões, então, de Deus, todas elas válidas. Ninguém possui a verdade, pois não há como provar que ele existe, né? Que Deus existe ou que ele não existe. É muito importante isso, porque quando a gente convive com as pessoas que têm uma outra visão, que fazem parte de uma outra tradição de fé ou de uma outra comunidade de fé, a gente não ficar se pavoneando que nós é que temos a prova da existência de Deus, que a nossa visão da existência de Deus é a melhor que a visão das outras pessoas. Lembrando aqui, eu trago uma contribuição de Feuerbach, que foi um filósofo, que ele diz que não foi Deus quem criou o homem à sua imagem e semelhança, e sim o homem que criou Deus a partir de si. Daí a pergunta do Einstein ao jornalista, você me diz, que ideia você faz de Deus que eu digo se eu acredito ou não. Então, para nós espíritas, tudo que foi colocado sobre Deus dentro do livro dos Espíritos, para nós faz todo sentido. Nós aceitamos com tranquilidade que assim seja, tirando uma coisinha ou outra. Mas há outras pessoas, outros grupos, para os quais essa visão que nós temos de Deus não faz sentido, e tudo bem, porque todos nós estamos onde nós devemos estar, em termos de compreensão evolutiva, em termos daquilo que a gente pode suportar em termos de verdade. E como é uma questão que não é da alçada da ciência, não dá para bater o martelo em cima de uma ou outra característica ou visão, é muito bom que a gente conviva sem essa ideia de um querer impor a sua visão como sendo a correta, a verdadeira. Aprendermos a conviver fazendo esse intercâmbio, fazendo essa valorização das visões, tentando entender, na verdade, essas visões que são visões bastante diferentes. Eu, quando li nesses autores, nesses físicos quânticos, principalmente Dona Zohar, eu tive um pouquinho de decepção, eu confesso a vocês, porque ela, inclusive, a Dona Zohar, ela tem no livro dela sobre inteligência espiritual, ela tem um trechinho lá que ela diz que ela acha absurda a ideia de um espírito individualizado. O que ela quis dizer ali? Que quando eu, por exemplo, desencarnar, eu vou permanecer em espírito com a minha individualidade. Ela fala no livro dela que isso para ela é uma ideia absurda. E olha, vejam que coisa interessante que é essa atribuição de sentido. O que para mim é tranquilo, faz sentido para ela, é absurdo, e vice-versa. A ideia de desencarnar e perder a minha individualidade, para mim, é absurda, tanto quanto para ela é o contrário.
Então, é muito importante para que a gente conviva, para que a gente se entenda, para que a gente possa fazer esse diálogo que muitas vezes é enriquecedor, e daí dessa ideia, quem sabe, não surgir uma outra ideia, que a gente não se olhe nem se considere superior em termos de conhecimento em relação a outras comunidades de fé. Bem, agora eu vou entrar na parte que eu considero que é o meu e agora José e agora Maria, que é o sentido da nossa relação com esse grande outro. Então, o que que muda para mim? O que que muda para vocês o fato da gente dizer que a gente acredita em Deus? O que que a gente pode esperar desse grande outro com a visão que nós temos dele quando a gente fala que acredita nele? Isso é que é o principal, é o que nós fazemos com essa ideia de Deus. Porque percebam aqui também como é interessante que no mundo hoje os ateus sejam uma minoria da minoria, a maioria das pessoas no planeta é de pessoas que acreditam em Deus e numa transcendência. Olha a confusão do nosso mundo. Aqui, aliás, foi um argumento que há muitos anos atrás eu ouvi de um ateu, né? Ele falou assim, ok, que eu vou ganhar sendo religioso? Porque, veja, a maioria das pessoas no mundo é religiosa e veja o que a religião fez ao longo desses séculos, né? E como que é o mundo hoje ainda. Ele falou bagunça, né? Essa bagunça que o nosso mundo é. Então, por isso que é importante que a gente pare um pouquinho para se dar conta o que que muda. O que que muda a gente acreditar nesse grande outro? E aí eu trago aqui algumas reflexões minhas para compartilhar com vocês. Primeiro, essa questão do como que vocês chegaram a essa crença, como que vocês chegaram a essa fé, o que eu coloquei aqui como experiência de Deus, e que o Rudolf Otto, que é um teólogo e filósofo, que tem um livro muito famoso chamado O Sagrado, que foi usado por Jung, e por ter sido usado por Jung, Joana de Ângeles traz esse termo luminoso na obra dela psicológica. O que seria, então, esse luminoso? Essa experiência de Deus, que o Rudolf Otto dá esse nome, que é um nome belíssimo. Então, em algum momento, gente, do nosso desenvolvimento espiritual, considerando nós espíritos, encarnações passadas, ou em algum momento da nossa vida atual, nós tivemos esse encontro, essa experiência de Deus. Como foi para vocês? Vocês lembram em que momento foi? Foi na infância? Foi na adolescência? Foi dentro de uma outra religião sem ser espírita? Foi quando vocês entraram para o espiritismo que vocês toparam com esse conceito de Deus? Como é que foi para vocês esse encontro com esse grande outro, que o Rudolf Otto chama de luminoso, porque é algo que nos acende, é algo que nos motiva, é algo que nos encanta, ao mesmo tempo que nos impressiona. Então, a primeira coisa é a gente lembrar em que momento foi que nós fizemos, e se a gente encontrou, porque há pessoas que têm a ideia racional de Deus, mas Deus nunca consistiu numa experiência, por exemplo, que envolvesse um componente emocional, um componente de emoção profunda, de encantamento. Então, a primeira coisa é a gente tentar lembrar como é que foi isso para cada um de nós. A segunda ideia muito importante dessa nossa relação com Deus, depois desse encontro, depois dessa experiência, seria o da fidelidade. O que eu chamo aqui de fidelidade? Né? Partindo de uma ideia que não é minha, que eu também recorri a um filósofo que discute, inclusive, o ateísmo, que é o André Conte Sponville. Essa fidelidade seria o compromisso com o profundo, que se manifestaria numa metanoia no sentido de uma conversão. Então, nós acreditamos em Deus. Se nós acreditamos numa ideia de Deus, por exemplo, soberanamente justo e bom, numa ideia de um Deus sendo Pai, o que isso nos transforma enquanto pessoas em relação a nós mesmos, em relação às pessoas que convivem conosco, em relação aos nossos valores, aquilo que a gente acredita? De que maneira o encontro com essa ideia vai se estabelecer nós em termos de um compromisso com esse profundo que nos impressiona, que nos alcança e que a gente afirma crer. Então, perceba que o compromisso com o profundo é muito importante nós termos uma ideia se nós já conseguimos estabelecer isso na nossa relação. Porque, exemplo, se eu digo que eu acredito em Deus e que Deus é um ser soberanamente justo e bom, e eu, quando olho um irmão meu de jornada,
que é diferente de mim, seja diferença de cor de pele, seja diferença de religião, seja diferença de orientação afetivo-sexual, e eu excluo e rejeito essa pessoa, eu não tenho compromisso com o profundo. Eu fiz um encontro com o luminoso, mas eu não me comprometi com ele. Eu não fiz a metanoia no sentido de uma conversão das minhas ideias antigas, né, de orgulho, talvez, ou de voluntarismo em relação a um caminho que eu acho certo mais do que um outro caminho. Então, a fidelidade é algo que tem que estar presente na nossa relação com esse grande outro. Da mesma forma, a gente vai ver que Jesus, né, em João, no capítulo 4, versículo 24, ele diz assim: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar Deus em espírito e verdade? É saber que, na nossa relação com Ele, Ele valoriza muito mais esse compromisso do que qualquer outra coisa. É isso que é adorar a Deus em espírito e em verdade. É reconhecer essa harmonia da lei de Deus, é reconhecer esses atributos que se manifestam em nós e nós mostrarmos para Ele a adoração que Ele mais espera de nós, que é nós observarmos a lei, que é a lei de amor, que Ele tanto espera que nós pratiquemos no nosso dia a dia. Aqui também tem outro conceito muito importante nessa nossa relação, que é de um termo grego chamado koinonia, além da metanoia, que é a conversão, que quer dizer comunhão. Então, quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, isso está em João capítulo 10, versículo 30, ele está mostrando essa ligação íntima, essa ligação poderosa, que ele, como Espírito perfeito, tem em relação a Deus. Olhem só essa expressão, que todos conhecem, né? Eu e o Pai somos um. Então, em que medida nós, cada um de nós, conseguimos essa comunhão, né? Essa koinonia com esse grande outro que nós acreditamos? E percebam que quando a gente fala comunhão, e Deus é o Criador de tudo que existe, é uma comunhão também com tudo que existe. Uma comunhão com os irmãos do caminho, uma comunhão com a natureza, que a gente deve respeitar, a gente deve valorizar, e de que maneira nós manifestamos essa comunhão? Como é que isso se reflete em termos da forma como nós tratamos a natureza e os nossos irmãos? Isso é muito importante também nós trazermos à nossa reflexão. E o que esperar de Deus, né? Já que a gente está vendo essa relação, né? Que impactos ou que efeitos que crer em Deus provoca em nós, a gente pode perguntar: cremos em Deus, o que esperar de Deus? A gente espera a providência divina, a gente espera a solicitude. Se Ele nos criou, criou todos os recursos para que a gente possa evoluir, criou tudo que é necessário para que nós possamos atingir a nossa plenitude, principalmente sermos felizes, nos realizarmos, nós nos sentirmos amparados por essa solicitude, por esse carinho, por esse amor. E o Espiritismo, através da ideia da reencarnação e da lei de causa e efeito, vai trazer uma contribuição muito grande, porque muitas vezes o que nós esperamos de Deus são privilégios e não solicitude. Nós queremos ser privilegiados. Muitas pessoas, porque creem em Deus, acham que agora eu creio em Deus, então eu não vou mais sofrer. Ou então todos os caminhos vão se abrir para mim, eu vou conseguir tudo que eu quero. Aquela história do Deus é fiel financeiramente, economicamente. E isso é uma ideia até idólatra, equivocada da nossa relação. Então, o que esperar de Deus? Providência e solicitude, mas não da forma como nós ainda podemos muitas vezes acreditar dentro da nossa limitação. E o que Deus espera de nós? Está aqui em Marcos, capítulo 12, versículo 30 a 31, dito por Jesus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, repare que o que Deus espera de nós é muito simples, só que para o nosso nível evolutivo ainda não é tão simples, que é amar. É isso que Ele espera de nós enquanto crentes que somos. E até daqueles que ainda não creem nele, que um dia crerão e que se virão abraços com essa tarefa, que é uma tarefa que a gente ainda está em andamento com ela. Amar a esse grande outro e amar ao próximo
como a nós mesmos. E repare que essa ideia, ela é uma ideia integrada, não tem como eu amar a Deus e não amar o meu irmão e não amar a mim mesmo. Jesus reuniu nesses três aspectos toda a lei e os profetas, então está tudo aqui. Dizem que João Evangelista, quando perguntavam para ele já muito velhinho, né, porque ele morreu com mais de 90 anos, perguntavam para ele o que era necessário para a gente ser feliz, e ele só repetia, vamos amar, Deus quer que nos amemos. E é isso o que esse grande outro que nós dizemos crer espera de nós, o amor por nós mesmos, o amor por ele que se manifeste nessa conversão e nessa comunhão, e que também se estenda a nós mesmos e ao nosso próximo que caminha conosco. E para finalizar, eu trago aqui mais uma frase de Jesus, né, que quando ele diz no Sermão das Bem-aventuranças que os puros de coração verão a Deus, e isso independe de inteligência, isso depende mais de amadurecimento moral do que propriamente de uma capacidade racional. Os puros de coração, no sentido daqueles que já se deixaram tocar e que já fizeram esse encontro com o luminoso, já conseguiram sentir e ter uma experiência de Deus, observando a natureza, observando o que quer que seja. E aí eu trago para finalizar uma historinha muito interessante que está no livro Histórias para Aquecer o Coração. É pequenininha, eu vou ler, porque se eu não ler, eu não vou conseguir transmitir aqui os detalhes que são interessantes da história. Chama O Voo dos Gansos, de Fred Lloyd Cochrane. E ele diz assim: ontem observei uma enorme revoada de gansos batendo asas em direção ao sul, com um pôr do sol panorâmico que coloria todo o céu durante alguns momentos. Vi-os enquanto me apoiava contra a estátua de um leão em frente ao Instituto de Artes de Chicago, onde eu estava observando as pessoas que faziam compras de Natal andando apressadas pela Avenida Michigan. Quando baixei o olhar, percebi que uma moradora em situação de rua, parada a alguns metros de distância, também estivera observando os gansos. Nossos olhos se encontraram e nós sorrimos, reconhecendo silenciosamente o fato de que havíamos compartilhado uma visão magnífica, um símbolo do misterioso esforço da sobrevivência. Ouvi então a senhora falar para si mesma enquanto se afastava desajeitadamente. Suas palavras: Deus me estraga com mimos, foram para mim espantosas. Percebi que naquele momento ela entendera essa visão dos gansos como um presente de Natal. Era a prova para ela de que Deus existia. Era tudo o que ela precisava. Eu a invejo, diz ele ao final. Então, a mensagem que eu queria que ecoasse no coração de todos nós, nesse finalzinho, é esse: Deus me estraga com mimos. Queridos irmãos e irmãs, vamos andar pelo mundo olhando as pequenas dádivas, as pequenas bênçãos, os mimos que Deus coloca ao nosso alcance, na pessoa que a gente ama, na natureza que a gente olha. Muitas vezes a gente sai pelo mundo, a gente não olha nem para o céu para ver como é que o céu está, a gente não olha nas flores que estão às vezes ao nosso lado, a gente não para olhar para os nossos afetos de manhã cedo, reconhecendo neles essa bênção. Então, que nós possamos valorizar mais os mimos com que Deus vive nos estragando a cada dia. E que Jesus nos abençoe.